Olá e bem-vindo ao Logos, um canal de tutoriais e desenvolvimento de jogos. No tutorial de Dreams de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer um quadrado e um círculo quase que perfeitos no modo pintura. E eu falo quase que perfeitos porque, olhando nas laterais, vocês vão ver que ele não é 100% certinho. Ele tem suas falhas. O círculo até fica um pouco melhor. Mas há alguns vídeos atrás eu já tinha mostrado para vocês como criar uma superfície completamente lisa no modo pintura, e eu vou levar esse conceito um pouco além. E a gente vai ver hoje como construir tanto um quadrado como um círculo no modo pintura. Lembrando que dependendo do ângulo que vocês olham para eles, eles somem, tá? Eles são completamente chatos, achatados, ok? A começar pelo quadrado, a gente vai então lá para o modo pintura. Vamos ativar a grade e vamos também ativar a opção de alinhar flocos. A gente já pode ver ali o nosso floco, e o que eu vou fazer, sem mudar a cor nem nada, é diminuir ele ao máximo, deixar ele bem pequenininho, e segurando R2, eu vou arrastar ele por dois círculos desse. Vou soltar, apertar círculo, e chegando bem próximo, para facilitar, eu vou apertar em cima da minha pintura L1 e R2 para clonar, e vou arrastar dois círculozinhos para baixo também, dois espaços para baixo. E agora com os botões para cima, para baixo, para um lado, para o outro, eu vou apertar o botão da esquerda. Ainda com o R2 apertado, segurando o R2, soltando o L1, isso vai fazer clones. E eu vou fazer o máximo de clones até que não sobre nenhum espaço entre as pinturas. E quanto mais eu faço, mais certinho vai ficar a lateral, mais reta vai ficar essa lateral. Soltando, tá aí o nosso quadrado. Saindo do modo pintura, L1 quadrado em cima da nossa pintura. A gente já vê que ela está bem quadradona. Eu vou aumentar a quantidade de tingimento até 200%. Isso vai deixar ele com uma cor um pouco mais interessante, não tão manchado como estava 0%. E vou reduzir tudo isso aqui, deixando só o esticar no normal dele, no 100%. E a gente já começa a ver então que o nosso quadrado fica com uma aparência quase que, perfeita. Eu posso aumentar um pouquinho o brilho para dar um pouquinho mais de cor. E a gente vê mais uma vez que a lateral, como eu botei várias cópias desse lado aqui, ela fica muito certinha. E aqui em cima, se eu reduzisse mais ainda o tamanho do nosso quadrado inicial, talvez ela ia ficar ainda mais certinho também, tá? Mas aqui a gente já vê mais ou menos um quadrado todo feito no modo pintura. Agora, para fazer o círculo, é um processo semelhante. Indo lá no modo pintura, eu vou então, mais uma vez, ativar o alinhar flocos, vou reduzir o meu floco inicial e vou fazer um traço em dois espaços desse, totalizando 3 bolinhas. Vou soltar, apertei círculo, vou chegar perto para poder ver melhor, L1 e R2. E aqui é bem importante, vocês não vão soltar o R2, mas vocês vão apertar o L2. Então, com o R2 pressionado e o L2 também, eu vou usar o analógico direito para girar a minha cópia. Vou posicionar ela de forma que um dos lados encoste uma cópia na outra, fazendo um ângulo de 90 graus, e vou apertar então o botão esquerdo para fazer as cópias. Várias cópias entre elas, até que não tenha nenhum espaço entre uma e outra. Soltei e vou repetir esse processo, fazendo mais um ângulo de 90 graus. Com muito cuidado para pegar o último, então com o bichinho em cima do último floco, L1, R2, fiz uma cópia, trago aqui para baixo, ela está reta, então é a última cópia. L2 para fazer a curva, boto no ângulo de 90 graus e começo a fazer as minhas cópias apertando o botão esquerdo. E assim mais uma vez até completar o ângulo de 90 graus. E não tem nenhum espaço entre eles. E vou fazer esse processo mais 2 vezes até fechar o círculo, mas tomando bastante cuidado, porque se vocês pegam o floco errado ou a linha errada, vocês vão acabar copiando de uma forma que vai ficar torto o seu círculo.
E assim temos o nosso círculo. Saindo do modo pintura, a gente vai entrar mais uma vez nas opções da nossa pintura. A princípio ela parece até alguma coisa feita de argila, né? Mas então a gente vai aumentar ao máximo o tingimento. E lá na segunda aba, a gente mais uma vez vai deixar tudo em 0%, ou menos 100%, aliás, tirando o esticar. Vocês podem brincar com o esticar também, vocês vão ter efeitos diferentes. E assim, vocês vão ter o círculo de vocês, tanto o círculo como o quadrado. Uma coisa bem legal de se fazer com círculo também é vindo no modo, nessa quarta aba, aliás, quinta, desculpa, no modo animação, ativar animar em sequência, aumentar isso aqui um pouquinho, e vocês vindo aqui na terceira aba, vocês podem diminuir a densidade do floco. E dependendo do tanto que vocês botam, vocês vão conseguir animações bem interessantes. Se a gente aumenta um pouquinho a velocidade lá, aliás, tem que dar play, eu tinha esquecido disso. Vocês vão conseguir animações diferentes. Dependendo da quantidade de flocos ou da porcentagem, você vai pegar uma animação completamente diferente da outra. Quanto menor, menos flocos vão aparecer. Mas podem ser animações bem interessantes que vocês, dependendo da forma que usar, vão conseguir fazer coisas interessantes nas criações de vocês. A partir daí, vocês podem criar um monte de coisas diferentes. E a vantagem é que vocês vão ter sempre uma superfície bem lisa. Então nesse caso aqui, por exemplo, eu criei 3 cubos diferentes. Eu coloquei uma pintura quadrada ao redor de um cubo, só que com um cubo com uma qualidade bem reduzida. E a diferença é que vocês conseguem um termo, né, bem menor com esse tipo de construção. E mostrando um cubo lado a lado, repara, deixa eu ativar a cor branca para vocês verem a diferença. Repara que sempre mostra os flocos, o cubo original sempre fica com um pouquinho de floco, mesmo que vocês aumentem a qualidade ao máximo, ele sempre vai mostrar um pouquinho de flocos na superfície. Já a pintura não, ela sempre fica bem lisa. Então vocês podem criar também corredores ou ambientes que são completamente lisos, como esse. Pequenas animações que usam apenas pinturas. E pixel art como essa. Lembrando que cada um desses cubos pode vir de um só, clonando e colando eles do jeito que vocês querem, e claro, mudando a cor da forma que vocês precisarem. Ou seja, todo esse desenho aqui pode ser feito a partir de um cubo só. Entre outras animações, como essa que foi feita só com círculos. Muito bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido com o canal. Qualquer coisa é só deixar seu comentário ou dúvida aqui embaixo. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí e ajuda a gente. Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.